Oi, gente, tudo bem? Para quem ainda não me conhece ou não conhece este canal, eu sou a Mari, sou pedagoga de formação, atuo como monitora de educação infantil e agora, neste momento, sou profissional de apoio de uma criança portadora de características do transtorno do espectro autista, TEA. E quero falar sobre uma situação de trabalho que tem me mobilizado, me desafiado muito ao longo deste ano. Não falei antes porque não me sentia confortável o suficiente em embasamento teórico, prático. E o que mudou? Mudou que eu participei recentemente de uma palestra com a professora especialista em avaliação e intervenção nas dificuldades de aprendizagens e deficiências, professora Marisa Mello, que é um monstro no bom sentido da expressão, um monstro porque tem muito conhecimento prático, teórico, é aquele profissional que não só estuda, que está ali presente, fazendo, trabalhando, em contato com aquilo que está estudando. E quando a gente tem um profissional assim à disposição da gente, a gente tem que aproveitar ao máximo. Então eu digo para vocês, se em algum momento vocês tiverem possibilidade de acesso a esta profissional ou qualquer outro profissional que tenha esse tipo de característica, aproveite ao máximo. Esqueçam roupa para lavar, feijão para cozinhar, casa para, enfim, aproveitem. Foco nisso porque tem muito conteúdo. E ela falou muita coisa, trouxe com muito exemplo prático do dia a dia, de como fazer, de como resolver, de como intervir, que é o que a gente precisa, né? É a prática do dia a dia. Então eu vou trazer para vocês um pouquinho da teoria, um pouquinho do que eu entendi da teoria, tá? A teoria passada por ela, mas compreendida e interpretada por mim, tá bom? Então qualquer falha, por favor, me perdoem, não é culpa dela, é da pessoa aqui que interpretou. Se você tem, e eu tenho certeza que tem, alguém que possa se beneficiar deste conteúdo, que vai ser útil, por favor, compartilhe já, neste momento, porque eu vou trazer muita coisa não vai dar para falar, porque vídeo de YouTube tem que ser corridinho mesmo, mas até porque nós tivemos um dia de palestra, né? Não é uma coisa que vai ser passada em 20, 30 minutos de vídeo, né? E nem quero chegar em 20, 30 minutos de vídeo, não se assuste. Então, compartilhado este vídeo, vamos falar do diagnóstico e estímulo precoce. Uma coisa que eu sempre prego, a questão do estímulo. Estimular em todos os meus vídeos, as minhas postagens no Instagram, vocês sempre vão ver, vai ser sempre presente o estímulo, a palavra, o conceito estímulo, tá? Porque é o que eu penso. E curiosamente, é a visão dela também, né? Curiosamente, eu acho que é coisa do profissional mesmo, né? Todo profissional que trabalha nessa área pensa nesta forma, quanto mais estimular, melhor, né? Mais a criança se desenvolve. A gente não vai forçar um estímulo, não é isso. A gente vai estimulando, vai trazendo, vai dando a possibilidade à criança conhecer, né? Trabalhar. Mas enfim, qual o meu recado, assim, diretamente aos pais, tá? Eu sei que é difícil. Eu sou mãe de um menino de 2 anos e 5 meses. E eu imagino que seja complicado a gente receber um diagnóstico, né? Um diagnóstico de uma coisa que não tem cura. A gente tem que trabalhar, tem que desenvolver, tem que amenizar, tem que trazer as características, os comportamentos de forma harmoniosa, que dê para levar a vida numa boa, né? E se desenvolver bem. É difícil, mas quanto antes a gente sabe, quanto antes a gente consegue a trabalhar, melhor e maior são as possibilidades para esse indivíduo. Então, o que eu digo para você, família, neste momento, tá? Como prof, como mãe, se alguém te disser em algum momento que seu filho tem alguma coisa e você discorda, leva.
leva, mesmo acreditando que não tem. O máximo que a sua criança vai receber é mais estímulo para se desenvolver. Isso é ainda melhor, é muito melhor. Você vai ver que é bom, que é muito melhor. E o estímulo precoce, o que ela comentou assim, hoje a gente não bate mais o martelo e diz, não, a criança tem tal e tal coisa. Por quê? Porque está sendo feito aí o levantamento, o diagnóstico da criança precoce, quanto mais nova, mais cedo. E às vezes a criança, como não tem toda a maturidade, está em pleno desenvolvimento, a gente pode se enganar ou pode ter outras coisas junto, e então a gente não pode fechar um diagnóstico. Às vezes não é nada daquilo que a gente estava pensando também, e aí se tratou a pessoa a vida inteira de uma forma errada, em função de um diagnóstico fechado, tá? Então não se tem mais. Mas se a gente percebeu, vamos dizer, no caso do TEA, né, que tem características muito comuns, como movimentos repetitivos, como comportamentos inadequados, como predileções, apegos exagerados às vezes, né? Então a gente diz, olha, tem características de, encaminha para avaliação profissional, porque não é o professor, até ela mesma disse, não é a nossa competência diagnosticar. A gente encaminha essa criança para avaliação de um profissional. Ele sim vai dizer se é ou não. Ele dizendo, a gente começa o estímulo, começa a trazer coisas para essa criança, ferramentas para que ela possa se desenvolver plenamente, possa conviver com as suas características harmoniosamente, tá, gente? Então, essa é a questão do diagnóstico precoce. Não se assustem, não se assustem. Isso é bom, isso é positivo, tá? Outra coisa, a gente não trabalha na expectativa de tornar essa criança ou o comportamento dessa criança igual a outra. Não pode. Nem a gente atende esse sujeito igual a outro. Porque não vai ser, nunca vai ser uma criança atípica igual a uma típica. Se até as crianças, ai que coisa mais feia, se as crianças típicas, as pessoas típicas se diferem, né, em termos de características, nas mais variadas, desde aprendizagem até gostos, imagina uma criança atípica, tá? Então a gente vai trabalhar para que ela se desenvolva melhor, mais uma vez. A gente vai trabalhar ela de uma forma que não cause sofrimento a ela. Por que sofrimento? Uma criança que não tolera, não suporta barulho, a gente não pode colocar ela no meio da multidão, na muvuca, porque vai gerar sofrimento. É um exemplo, tá? Então, essa é a questão. Questão do profissional de apoio, que hoje é garantido por lei, tá, gente? Profissional de apoio, ou então auxiliar, depende aí do lugar, vai variar o nome. Esse profissional, ele vem para garantir apoio, auxílio, ajuda, tá? Ajuda a criança, ajuda ao professor titular, regente da turma. Não tira nem diminui a importância do professor, nem o professor tira ou diminui a importância do auxiliar. Devem se trabalhar juntos como uma equipe, né? Que são, de fato, o profissional de apoio não pertence somente àquela criança, pertence à turma. Só que é ele quem vai estar mais em contato com o portador do transtorno, da deficiência, da dificuldade de aprendizagem. É ele que vai vir trazer as ferramentas e ajudar ele com essas ferramentas, vai ajudar ele com as tarefas, com as atividades do dia a dia. Tá? Então, assim, ó, a responsabilidade de planejar, de programar, de adaptar a atividade continua sendo do professor. O profissional de apoio vem para ajudar esses dois indivíduos, vem para ajudar a turma, o contexto. Isso foi uma outra questão abordada nessa palestra. Tá gostando desse conteúdo?
ele é bom, ele é importante. Então eu vou te pedir o favor de deixar aí um certinho, o like, né? Um gostei, para que o YouTube recomende para mais pessoas e mais pessoas tenham posse de mais informações a respeito, para a gente ajudar as nossas crianças, que cada criança é uma criança, cada criança é única, e a gente vai ter que achar uma forma de trabalhar com cada uma delas, a melhor forma de desenvolver cada uma delas, tá? E para isso também tem os métodos, tá? Os métodos de trabalho que eu até pesquisei muita coisa na internet antes dessa palestra e acabei não me aprofundando porque eu não sabia ao certo se eram métodos comprovados, recomendados, e como ela falou, agora me sinto à vontade de repassar, que é o método Denver, o método... Agora vai ficar difícil porque o negócio é em inglês, tá? TISH. Eu vou deixar esses nomes escritos aqui na tela e na descrição do vídeo. Além deste, tem um método ABA, que é Análise de Comportamento Aplicada. Em relação à questão da análise de comportamento, tem uma outra questão. E eu vou trazer um exemplo para que vocês me compreendam. Se eu, Mari, eu vou citar o meu exemplo, tá? Se os profissionais, todos os professores, ao longo da minha vida, tivesse me diagnosticado, digamos assim, com descalculia, que é a dificuldade, né, de cálculos, de números, enfim, talvez eu teria recebido mais subsídios para me desenvolver melhor nesta área, neste aspecto. Então, se tivesse sido feita uma análise do meu comportamento, os profissionais que estiveram na minha vida teriam tido condições de ter respostas em relação a este comportamento, elaborar ferramentas, atividades, tarefas que fossem de acordo com a minha dificuldade. Ficou claro? Vamos tentar de outra forma. Uma criança que tem hiperatividade, a gente sabe que ela não tem sossego, minha gente. Então, o tempo de concentração dela é muito mais curto. A gente só vai compreender se a gente parar e analisar o comportamento desta criança. Parando e analisando o comportamento da criança, a gente consegue respostas para trazer ferramentas, para trazer atividades, tarefas e ajudar essa criança, entende? Gente, lembrando que não estou passando tal e qual as palavras da palestrante. E esse conteúdo todo é com base no meu entendimento em relação à palestra, a minha interpretação, tá? Então, qualquer erro aí não é da palestrante, é meu. E também, esses métodos, eles têm, como se diz? Eles têm a capacidade de reorganização. A função deles é de reorganização, reorganizar o comportamento, o funcionamento do cérebro, vamos dizer assim, tá? Vai ajudar, vai trabalhar o indivíduo para que ele consiga conviver com as suas características de forma harmoniosa, para que ele consiga interagir com as pessoas de forma mais adequada, digamos assim, para que ele se sinta mais à vontade, para que ele seja autônomo da vida dele e consiga perceber o que ele precisa, o que ele não precisa e tenha a sua autonomia, a sua independência. E aí ficou muito mais fácil de entender, porque ela trouxe vários exemplos práticos que eu não sei se eu posso dizer agora sim, né? De boca a boca é uma coisa, colocar na internet é outra. Gente, dentro da análise do comportamento, a gente também descobre os gatilhos, tá? Uma criança que tem transtorno do espectro autista não suporta barulho, ou não suporta ser tocado, tem uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade. É só a gente analisando situação a situação, puxando ali a história, os acontecimentos, os últimos fatos, que a gente vai conseguir chegar e formular hipóteses para auxiliar a criança nesse gatilho, tá? Nesse estopim que gera desconforto, que gera as crises, que gera até às vezes agressividade,
tá bom? Fontes de apoio. O que são fontes de apoio? Coisas que me deixam mais segura, pessoas que me deixam mais segura, que traz a sensação de proteção, que traz a sensação de aconchego. Tem os reforçadores. O que são os reforçadores? São aqueles objetos, aqueles estímulos que a gente utiliza para reforçar uma situação. Por exemplo, eu tenho pavor, Mari, tenho pavor, pânico da matemática, né? Sou ruim que é uma coisa em matemática. Tenho muita dificuldade. Então, uma professora vai vir para mim e vai dizer: Maricel, eu preciso que tu faça essa sequência de atividades. Para que eu consiga fazer essa sequência de atividades, ela vai me oferecer um pedacinho de chocolate, tá? No que eu terminar, não necessariamente precisa ser chocolate, né, gente? Pode ser um brinquedo, qualquer outra coisa, só um exemplo. Quando eu terminar essa sequência, ela vai me dar a minha gratificação, a minha bonificação, que é o pedacinho de chocolate, que vai me estimular a querer continuar, a querer seguir, ir adiante. À medida que o tempo vai passando, ela vai aumentando essa sequência de atividades, mas o pedacinho de chocolate continua o mesmo. Entende, gente? Até o ponto de não precisar mais desse pedacinho de chocolate para me sentir confiante e me dar vontade de continuar trabalhando. Me deixar à vontade, confiante para continuar trabalhando, tá? Isso aí seriam os reforçadores. E aí, para você descobrir, você vai ter que estar em harmonia com a sua criança, vai ter que estar ali, ó, em sintonia, tá bom? Gente, a questão do... Só mais isso, eu juro que eu paro com esse vídeo. Eu vou deixar tudo na descrição aqui dele, tá? O conceitos, um resumão grandão mesmo, tá bom? É a questão do autismo em meninas. Muita gente acha que não tem, ou que é muito raro. O que acontece? E ela falou pra nós. A menina dissimula, ela disfarça, ela camufla o autismo. E aí, muitas vezes, é diagnosticada com depressão, com esquizofrenia, ou é só timidez, ou não sei o que, entende? Passa batido, passa desapercebido. E ela ainda citou exemplos de muitas pacientes dela que passaram por diversos profissionais até chegar nela e ser diagnosticada com TEA, por exemplo. E mudou a vida delas. Por quê? Porque aí começou-se a estimulação, começou o trabalho, começou a... Bom, enfim, gente, a trabalhar para que ela consiga conviver com a condição dela de forma que não lhe cause sofrimento e que ela seja recebida socialmente, certo? Gente, foi corrido esse vídeo, foi bastante informação, mas era muita coisa para ser passada em 20 minutos de vídeo, tá, gente? Eu agradeço muito se vocês ficaram até agora no vídeo, isso é muito importante, é um assunto que a gente precisa ter conhecimento, que a gente precisa aí espalhar quanto mais conhecimento, e conhecimento de qualidade, conhecimento verdadeiro adiante, melhor. Então, um bom final de semana, uma boa semana para você, continue acompanhando, se inscreva neste canal e continue acompanhando porque eu quero trazer mais e ajudar mais, tá bom? Um beijo e até!